Olá, crianças, tudo bom? Né? Nós estamos aqui mais uma vez. Boa noite, bom Bom dia dia. ou boa tarde. Eu não sei que horário que vocês vão assistir este vídeo. Nós estamos de volta aqui de novo. Agora a professora Marília conseguiu estar comigo, né? Gravidinha. Nós estamos de 36 semanas, 35. 35 indo para 36, né? Traduzindo para essa linguagem, são 8 meses e indo para o 9º mês. Então a gente já está bem perto do Joãozinho nascer. Inclusive, nós vamos entrar de licença maternidade do MI. Porque agora vem uma fase que fica mais difícil, né? Tudo fica muito pesado. E a gente pode ter o Joãozinho, vamos dizer, a qualquer momento. Então a gente está de licença maternidade, mas ano que vem a gente volta com a nossa turma. Isso. O professor Davi também. Ele poderia gravar sozinho, né? Mas eu estou precisando muito do professor Davi aqui em casa. O Joãozinho tá ficando pesado. Então a gente vai. A gente pediu pra tia Clá, né? Uma licença maternidade e paternidade. Então essa é a nossa última aula que a gente vai estar gravando pra vocês esse ano, tá? Ano que vem a gente retorna, se o nosso bom e maravilhoso Deus quiser, na igreja, né, presencial. O Joãozinho vai junto com a gente, tá? Sim. E a gente vai ficar muito feliz em continuar aprendendo a palavra do Senhor junto com vocês, tá? É isso aí. Então, esse mês nós estamos falando sobre missões, né? O tema das lições é missões. A gente está acompanhando a Junta de Missões Mundiais nesse tema. O que é, só para explicar para vocês, o que é a Junta de Missões Mundiais? A Junta de Missões Mundiais, ela é a agência missionária da Convenção Batista Brasileira, tá? Talvez vocês não saibam, mas a nossa igreja chama PIB. É claro que vocês sabem que chama PIB, mas PIB vem de Primeira Igreja Batista de Florianópolis, né? PIB, Primeira Igreja Batista. A gente faz parte da Convenção Batista Brasileira e é a agência que reúne os missionários, vamos dizer assim, que organiza e que cuida dos missionários que estão nos mais diversos lugares do mundo e do Brasil, né? Mas antes de a gente começar a aula de hoje, nós vamos orar. Peço que vocês baixem suas cabeças e vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, eu te agradeço por mais essa oportunidade de ensinar e aprender a Tua Palavra junto com essas crianças. Eu peço que o Senhor nos conduza nessa aula, Pai, que o Senhor abra os nossos corações e que essa semente frutifique nos nossos corações, Pai. A oração que nós fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Bom, falar sobre missões, para mim, particularmente, não é uma coisa difícil. Eu comecei a me interessar por missões na adolescência, ali com meus 13, 15 anos de idade, e eu sentia um chamado muito forte a falar de Jesus e até aí a outros países. Eu e a professora Marília acreditamos que em algum momento da nossa vida Deus vai nos enviar, quando Ele quiser, a outros países, a outros lugares, como missionários, mas isso ao tempo do Senhor, né? No tempo de Deus. Mas quando a gente pensa em missões, sendo bem clássico, o que a gente pensa? A gente pensa em pessoas pregando o Evangelho, falando da palavra de Deus em outros países, né? Essa é a visão mais clássica, né? Mas, para falar de Jesus, é necessário ir em outros países? De maneira nenhuma. A gente pode falar sobre Jesus, sobre o Evangelho de Jesus em qualquer lugar. Costuma-se fazer uma diferenciação quando se estuda esse assunto entre evangelismo e missões, porque a gente entende que evangelismo é o que se faz a nível local, na cidade, no local que a gente está, e missões é quando você vai a outro lugar, tá? Mas isso é uma diferença mais teórica. E talvez é uma coisa assim, para muitos de nós, que a gente, que às vezes quem cresceu na igreja, quem está muitos anos na igreja, já é normal ouvir as pessoas falarem sobre missões, missões, né? Mas talvez você não tenha ouvido muito falar sobre missões. Sabia que existem muitas pessoas hoje que estão em outros países falando de Jesus.
Nós conhecemos, eu e a professora Marília, uma vez a gente foi num congresso, num seminário de uma igreja, sobre missões, e nós conhecemos uma senhora, Odete. Ela tinha na época, acho que 76 anos. Ela era aposentada, e depois que ela se aposentou, ela se dedicou, uma senhorinha bem velhinha, a ir no meio de uma tribo indígena para traduzir a Bíblia na língua indígena. Vocês já param para pensar nisso? Que a gente tem a Bíblia em português. Inclusive, a gente tem várias traduções dos originais em português. Que uma tribo indígena que não fala português e que conhece a Jesus não tem a palavra de Deus, então acaba recebendo trechos da Bíblia traduzidos, mas não tem como a gente oportunidade de pegar a Bíblia assim e ler, porque não tem na língua deles. Então tem pessoas, por exemplo, nessas tribos em vários lugares do mundo, e não só em tribos, em outros países, por exemplo, traduzindo a Bíblia, pregando o Evangelho. E vários desses lugares onde se prega o Evangelho, inclusive, a igreja é perseguida. É proibido falar de Jesus. Isso que a gente faz quando a gente vai na igreja, ou mesmo esse vídeo que vocês estão assistindo agora, em muitos países do mundo isso seria proibido. É proibido falar do nosso Jesus. Então isso é missões. E um dia Deus colocou no meu coração e colocou no coração da professora Marília esse desejo, essa vontade de falar de Jesus. Mas às vezes talvez você já tenha passado algum pensamento assim na mente de vocês. É muito difícil falar de Jesus. Ou o pensamento assim, não é natural para mim falar de Jesus. Eu, por um tempo, já cheguei a dar treinamento para as pessoas, ensinando elas a evangelizar, ensinando elas a falar de Jesus. E eu acredito que eu entendi porque para nós, em muitos momentos, é tão difícil falar de Jesus. Quando a gente gosta muito de alguma coisa, a gente fala muito daquilo. Quando surge um novo desenho animado, que a gente está super envolvido, um novo jogo de videogame, a gente, quando encontra uma pessoa que a gente gosta, a gente fala muito sobre isso. Eu costumo dizer que eu era um evangelista do Karatê. Quem já foi nosso aluno nos outros anos já me ouviu falar isso na sala de aula. Eu treinava Karatê e eu encontrava uma pessoa, qualquer pessoa, e eu começava a falar de Karatê, de Karatê, de Karatê. Porque aquilo era a minha vida. O meu prazer, a minha alegria, tudo pra mim era Karatê. Então era natural. Ninguém precisava dizer pra mim, fale de Karatê, converse sobre isso. Era natural, aquilo fazia parte da minha vida. Era o que eu mais gostava. Então, isso é até um pouco duro da gente ouvir. Mas só vai ser natural pra gente falar sobre Jesus quando Jesus for a nossa vida. Enquanto Jesus não for a nossa vida, enquanto Jesus for só algo que a nossa família faz, ou algo que a gente escuta no MI, mas quando de fato Jesus não importar pra gente, não vai ser natural pra gente falar de Jesus. E eu quero dizer pra vocês uma coisa. Jesus é fantástico. Jesus é maravilhoso. Quando a gente se dedica, crianças, à oração, a conversar com Deus, porque a oração é isso, é conversa. Quando a gente se dedica a isso, a oração, a leitura da palavra de Deus, e a gente conhece a Deus, a gente diante de Deus reconhece os nossos pecados, como a gente é falho, como a gente é fraco, e a gente passa a conhecer a Jesus, a gente percebe o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é bondoso, porque Ele não nos condena. A gente é fraco, a gente é falho, a gente é cheio de pecado, cheio de desobediência, cheio de mentira, e Ele nos ama. Então, quando a gente conhece Jesus e Jesus faz parte da nossa vida, Ele é o centro da nossa vida, é natural. E vocês só vão conseguir, crianças, ver Jesus dessa maneira. Talvez vocês vejam Ele assim, vocês vejam Jesus como especial, mas se é uma dificuldade para vocês, talvez vocês só consigam ver Ele assim, de fato, como precioso. Se vocês se aproximarem dEle na oração e na palavra, e talvez os primeiros dias começando a orar, seja muito difícil, seja chato, mas a persistência nisso faz a gente descobrir um Jesus que é
incomparável. Tá? E esse é o desafio que eu faço para vocês. Se por acaso vocês têm esse sentimento de achar muito difícil evangelizar, de achar muito difícil falar de Jesus, se coloquem diante de Deus hoje. Cheguem diante de Deus e falem: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero perceber que o Senhor é tão bom e tão precioso quanto o professor Davi falou. Eu quero conseguir ver o Senhor tão bom quanto os meus pais falam que o Senhor é. Eu quero ver o Senhor tão bom, o Senhor me enche de alegria tanto quanto fala no MI que o Senhor pode fazer. Então, quando Jesus for a alegria do coração de vocês, quando Ele for o centro da vida de vocês, aí então vai ser muito fácil, muito mais fácil falar dele para outras pessoas. A Bíblia diz assim: ama o próximo como a ti mesmo. Então vamos pensar o seguinte: eu me amo, naturalmente, e eu comprei essa camisa para mim. A Bíblia diz: como a ti mesmo. Amo o próximo como? De que maneira? Como a ti mesmo. Então, se eu tenho essa camisa, eu devo querer algo assim, algo da mesma qualidade para o meu próximo. Difícil isso, né? Então, se Jesus Cristo é aquilo que eu tenho como mais precioso, mais bondoso, se Ele vale para mim mais que o alimento, como tem uma música que a gente canta na igreja: mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Ou seja, se a gente gosta de Jesus e a gente vê que precisa dele mais do que o ar que a gente respira, porque se a gente trancar a respiração um pouco, a gente morre. Então, se de fato Jesus é assim mais precioso, e a gente ama, a gente deve amar o próximo como a nós mesmos, a gente tem que querer para o próximo aquilo que é mais precioso para nós. E se Jesus é isso, que é o mais precioso para nós, é isso que a gente vai querer transmitir para o outro. É isso que a gente vai querer dar para o outro. A gente vai querer dar a Jesus. Porque Ele, então, vai ser o mais precioso nas nossas vidas. E isso é evangelismo, isso é missões. É quando Jesus é o centro das nossas vidas. E a gente está tão cheio dele que a gente quer transmitir ele para o outro. Porque, crianças, uma coisa que a gente já falou em várias aulas é que todos nós pecamos, todos nós falhamos. Você desobedece seus pais, às vezes a gente mente, a gente comete uma série de pecados. E o que aconteceu foi que nós pecamos. E Jesus foi culpado desses nossos erros na cruz. E por causa dessa culpa, porque Jesus recebeu essa substituição que Ele fez por nós, nós conseguimos ter acesso a Deus. A nossa culpa foi considerada de Jesus e a perfeição de Jesus foi considerada nossa, e aí nós alcançamos a salvação. Se nós vemos isso como precioso, nós temos que falar do que Jesus fez na cruz para outras pessoas. Nós temos que falar de Jesus para os outros. Deve ser natural. Tá? Então o meu desafio é esse para vocês. Coloquem isso para Jesus e digam: Jesus, eu quero conhecer vocês, eu quero que o Senhor seja precioso para mim, eu quero falar, Jesus, eu quero falar de você para outras pessoas. Me dá coragem, me faz capaz de fazer isso, de falar de Jesus para outras pessoas. E se você se sente tocado, se você sente esse desejo de falar Jesus para os outros, converse com seu pai, converse com sua mãe, fale sobre esse desejo para eles. Procure um professor de MI e fale: eu realmente tenho desejo de falar de Jesus, eu tenho desejo de aprender sobre como falar de Jesus para meus amigos. Tá? Mas para finalizar, se nós temos missão, é porque alguém deu essa missão. Isso é que nem tem um general, o general chega para o soldado e diz: faça tal coisa. E o soldado obedece o general porque o general deu uma missão. Quem nos deu alguma missão e qual foi essa missão? A professora Marília vai ler para a gente. O texto está lá em Marcos 16:15. Ide feliz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E qual o 16 como? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, Jesus, como nosso general, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como dono do mundo, Rei do Universo, Ele diz pra gente, como nosso Senhor, Ele diz: ide por todo mundo, ou seja, vai por todo lugar e fala do Evangelho. Essa é a missão que Jesus deu pra mim, deu pra professora Marília, deu pra vocês.
Nós temos que cumprir essa missão como bons soldados de Jesus. Cumprir a missão que Ele nos deu. E... Pode falar. Nós sabemos que vocês estão orando, né, crianças, por países, por cidades, por bairros. Nós gostaríamos de desafiar vocês a continuarem orando, tá? Pelo continente, né, pelo país, o estado brasileiro que você escolheu. E não esqueça de orar por aquelas pessoas que Deus tem colocado no seu coração, de que você deve evangelizar, de que você deve falar do amor de Deus, dos seus colegas, dos seus amigos que você deve estar com saudade já. Nós gostaríamos de desafiar vocês nessa semana a fazer alguma coisa prática. Por exemplo, dar uma ligada para um amigo que você já não fala há tempo, que você já não vê, né, há um bom tempo. Liga para ele, faz um vídeo, fala alguma coisa de Jesus, peça como ele está, se está tudo bem com a sua família, se a família dele está precisando de alguma oração, ora por ele, se ele está passando alguma dificuldade, né? Se você tem o WhatsApp, ou os pais têm o WhatsApp dos pais, mande um versículo. Fala para ele do como o nosso Jesus é maravilhoso, de como ele transformou e está ainda a transformar, né, a vida das pessoas, de tudo que Jesus tem feito por você, pela sua família. Testemunhe, conte para os seus amigos o que Jesus faz na sua casa. Porque uma das maneiras bem práticas de falar de Jesus é falar o que ele faz por nós. É testemunhar o que ele fez na nossa vida, né? Então, vamos lançar esse desafio para vocês fazerem isso nessa semana, tá? Peçam ajuda para os pais de vocês, tá? Ou vocês dão uma ligada, ou fazem um vídeo para dois amigos que vocês também vão pedir em oração, que o Senhor coloque no coração de vocês, que vocês estejam com saudade. E o Senhor vai orientar vocês, vai mostrar para vocês quem são essas duas pessoas que estão precisando ouvir falar de Jesus, falar do seu amor, da sua bondade, da sua graça, da salvação. Tá bem, crianças? É isso aí, tá? Essa foi a aula de hoje e nós ficamos muito felizes já por esse tempo, né? Não só por esse tempo agora, mas por esse, acho que já são mais de mais de um ano, né? Que nós estamos dando, vai fazer 2 anos. Que a gente tá com a turma? É. Uhum. É esses 2 anos que a gente está dando aula. E nós estamos com saudade de vocês, das aulas presenciais. Né? A gente quer agradecer mais uma vez porque chegaram mais cartinhas, chegaram mais presentes pro nosso Joãozinho. E uma experiência muito boa vai ser a gente... Olha que gigante já que o Joãozinho está. Nós sabemos uma barrigona. Daqui a pouco a gente vai ver ele no nosso braço, tá? A gente vai precisar de bastante colinho pra ajudar a cuidar dele. Crianças. Eu acho que vai ser muito legal a gente ter aula com vocês e o Joãozinho junto. Tá bom? Um abraço e até a próxima. Vamos ficar com muita saudade.